começamos. Meninas, hoje nós vamos falar a respeito dos gestos de integridade. Todo mundo que está aqui assistiu às duas primeiras aulas que eu vim aqui falar a respeito da roda da vida e os tipos de personalidade? O que acontece? Com a roda da vida, a gente conseguiu identificar. Eu vou passar um breve resumo, porque eu acredito que tem gente aqui que não viu. A roda da vida, a gente tem quatro macro na nossa roda da vida, que é o pessoal, o profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E dentro dessas quatro macro áreas, a gente tem subdivisões voltado para a área da saúde, atividade física, para o profissional, relacionamento com amigos, parentes, qualidade de vida, que é o lado espiritual, que é ter um tempo para a gente. Quando a gente fez a roda da vida, nós conseguimos identificar quais as áreas da nossa vida, ou qual a área da nossa vida precisava de mais atenção, precisava de alguma mudança. E aí, quando a gente fez a roda da vida, as áreas, né, a área que estava mais próxima do centro era a área que a gente precisava ter uma transformação. Depois disso, na semana passada, a gente falou sobre os tipos de personalidade. E o que é bacana quando a gente falou a respeito desses 9 tipos de personalidade é identificar que todos nós temos pontos fracos, pontos fortes, lados positivos, temos o lado, né? Quando a gente está num desequilíbrio, a gente tem os nossos lados que a gente chama de vício, né? Que é o lado negativo. E é possível a gente identificar também as nossas qualidades, o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa ter de equilíbrio. E após a gente identificar a nossa área da vida, após a gente identificar o tipo de personalidade que nós temos, a gente veio, né, hoje falar a respeito dos gestos de integridade. Mas antes disso, eu quero falar com vocês da rotina e constância. O que acontece? Tudo que a gente se propõe a fazer na vida, nós precisamos ter rotina e constância, que são dois elementos fundamentais para a nossa vida. E o que é isso? É fazer a mesma coisa repetidamente até a gente ter um desenvolvimento, a gente ter um crescimento. Eu até coloquei uma frase aqui para vocês, gente. O que acontece? Sucesso é fazer 2.000 vezes duas coisas e não 2 vezes. O que isso significa? Quando a gente faz a mesma coisa repetidamente, cada vez que a gente volta e faz, a gente tem um aprendizado, a gente tem uma melhoria, do que eu pegar e fazer muita coisa ao mesmo tempo e ali eu não consigo ter nenhum desenvolvimento, eu não consigo ter uma maturidade do que eu realmente preciso fazer. E aí, o que acontece quando a gente fala de rotina e constância? Muita gente, às vezes, fala assim, nossa, minha vida está uma rotina só, está uma mesmice só, não está legal. Só, gente, que é importante a gente ter estímulos para a nossa vida, é importante a gente buscar fazer novos, né, processos, projetos, mas também é importante a gente entender que ter uma rotina, ter uma constância nos coloca em desenvolvimento, nos coloca num ponto de equilíbrio onde a gente consegue ter transformações nessas áreas que a gente tem rotina e constância. Vou dar um exemplo para vocês. Igual a hoje tem participando de um desafio. Eu quero ter um corpo bonito, eu quero focar na minha saúde, eu vou cuidar da minha alimentação e fazer uma prática de uma atividade física. E para isso eu tenho que fazer o quê?
atividades físicas e buscar isso todos os dias, né? É uma rotina diária, não é fazer uma atividade ou participar apenas daqui esses 21 dias. Eu acredito que muita gente melhorou muito a questão da saúde, da alimentação, o corpo em si, mas é uma prática, é uma rotina, tem que ter e criar o hábito para isso, né? Outra situação aqui, eu acredito que muitas aqui, né, com crianças, vou dar um exemplo prático mesmo do que a gente vive. Ah, meu casamento não tá legal. Nossa, não tá um relacionamento legal. Aí, um novo estímulo. Você cria uma nova prática para que aquele casal consiga estar mais juntos, ter um tempo para eles. Vamos dar um exemplo. Nós vamos sair para jantar agora toda quinta-feira para ter um tempo do casal, para ficar mais perto. Só que a primeira semana é um estímulo novo, na segunda e a partir do momento que vocês vão fazendo aquilo, virou novamente uma rotina. Então, o que é preciso entender? Que nós precisamos de estímulos para viver, mas a gente tem e precisa entender que nós temos rotinas que são saudáveis. Nós temos rotinas que são hábitos e que nós precisamos ter todos os dias na nossa vida. E diante disso, falando da rotina, o quanto nos impulsiona, o quanto ter hábitos, né, saudáveis, o quanto a gente buscar uma melhora transforma a nossa vida, aí eu venho falar com vocês dos gestos de integridade. O que é integridade? O que é ser íntegro? É a qualidade, gente, de ser por inteiro, de não ser fracionado, de não fazer as coisas pela metade. Que a gente tem de honrar a nossa palavra, sabe? De falar e honrar a palavra com a gente e com o outro. De preocupar com o que a gente se comprometeu a fazer com a gente mesmo. Em algumas situações de realidade, de fatos que aconteceu, igual essa questão da integridade. Eu tenho um amigo que ele é fotógrafo e quando a situação aconteceu, a princípio, como eu sou muito próxima, eu pensei rápido, como que ele conseguiu agir com tanta frieza? Eu não conseguiria. E aí, pensar na seguinte situação, não, ele foi íntegro, ele honrou, ele cumpriu a palavra dele, ele cumpriu com o que ele comprometeu a se entregar. O que acontece? O Carlos fechou um casamento no civil para tirar fotos, para fazer a festa, e nesse dia a mãe dele faleceu. Nós estávamos ali no final da pandemia, da Covid, os velórios eram apenas de 2 horas, né? Estava muito restrito. E aí nesse dia, a mãe dele faleceu de madrugada. Ele levantou, ele postou fotos do casamento. O dia dele inteiro, gente, foi a noiva, o casamento, a evidência dos noivos felizes, os stories do fazendo, né? As fotos antes de chegar no civil. E aí ele fez essa rotina o dia inteiro. Ele parou, enterrar a mãe e voltou sem ninguém saber o que ele estava passando. Amigo nenhum tinha ideia do que ele estava vivendo. E aí, quando Deus, depois que ele fez toda essa rotina de fotos, mostrou à noiva tudo que ele sempre fez, ele vem no Instagram vivo e vem contar que ele tinha enterrado a mãe, mas que ele não compartilhou com os amigos, porque o dia do casamento é o dia mais importante da vida de uma mulher. Ela espera muita expectativa e ele não queria desestabilizar a noiva naquele dia.
Ele não queria que ela guardasse, tivesse o impacto de a mãe do meu fotógrafo morreu, meu casamento não tem foto. E assim, naquele momento, depois de pensar, eu entendi isso que a gente está falando aqui, integridade. Ele foi íntegro com aquela pessoa. Ele honrou a palavra que ele se dispôs, né, o compromisso que ele fez com ela. E aí a gente fala da integridade e o nosso próximo passo, antes da gente falar dos nossos gestos de integridade, nós vamos falar a respeito do amor próprio. O que é amar a si mesmo? É fazer o melhor que a gente pode na nossa vida para a gente viver bem. A gente não se apegar a prazeres rápidos, sabe? Que nos dá a coisas que nos dá prazer rápido, mas quando a gente para no meio, isso nos traz um problema. E aí eu até coloquei aqui para vocês, olha, um resuminho do que é amar a si mesmo. Para se amar, a gente precisa se respeitar. Quando a gente aprende a nos respeitar, a gente entende que nós não podemos aceitar qualquer coisa. E aí, gente, quando a gente não aceita qualquer coisa, os nossos comportamentos mudam. O que a gente é capaz de fazer por nós e pelo outro muda. A de se comportar e agir, a gente aprende a falar não com o outro, que é uma palavra muito importante. E aí a gente entende que pode viver diferente e que se ama o suficiente para criar uma filosofia de vida para a gente viver. E depois de aprender o que é a integridade, do que é nos amar, aí hoje a gente vai passar para essa ferramenta que é a nossa aula de hoje, que são, né, os gestos de integridade. Pessoal, vocês estão aqui, agora eu vou precisar que vocês conversem comigo, a gente vai precisar interagir para a gente aplicar essa ferramenta de hoje, que são os gestos de integridade, ok? O que acontece? Nós temos como gestos de integridade, eu vou falar com vocês dos gestos fáceis, médios e difíceis. Oi, Pamela, pode falar? Não, é só para orientar, até estava conversando aqui com a Tamires, eu pensei que era só para mim, mas está picando bastante a sua voz. Eu não sei se é no seu movimento, mas tá para mais alguém, pessoal, ou se é para gente? Tá picando, sim. Para mim também tá picando. A gente entende, né, o que a Shirley diz, mas está picando. Tá, deixa eu ver aqui. Como corrigir isso? Parece que ó, eu não conseguiria porque eu mexo igual não sei o quê. Então, na hora que você está mexendo, tá picando um pouquinho, entendeu? Será? Eu tenho que colocar a questão aqui de movimentação? Pode ser. Em movimento, deixa eu olhar aqui, só um minuto. Olha se agora eu mexendo vai melhorar. Bom, não falha com frequência, tá? Em alguns momentos específicos gera o problema. E agora tá normal? Tá normal? Se ficar, vocês me interrompam, por favor? Sim. Que aí eu paro, a gente verifica. Combinado. Pode seguir. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, então nós vamos começar. Eu queria que vocês anotassem para mim. Eu vou falar dos gestos de integridade fáceis. Nós vamos começar por tarefas fáceis. E o que são isso?
São pequenas coisas do nosso dia a dia que são fáceis de fazer, que a gente pode incluir na nossa rotina e que a gente começa, quando se propõe a esse compromisso com a gente, a ter uma mudança, a, a, a nos comprometer com um gesto que é fácil, mas que nós vamos incluir na nossa rotina todos os dias. Um exemplo disso seria arrumar a cama todos os dias, é, montar uma mesa de café, né? E é uma coisa simples, não precisa ser uma coisa elaborada, mas é sentar à mesa todos os dias, quando possível, e conversar, compartilhar o momento. Sentar à mesa, gente, em família, é muito importante. Quando a gente fala, né, tem até um tema, a essência da mesa. É ali que a gente conversa, compartilha os momentos, né, com quem a gente convive. Manter a cozinha organizada ou se comprometer a manter uma mesa organizada. E aí a gente começa criando tarefas, né, que são fáceis, que a gente consegue cumprir. E aí eu gostaria que vocês anotassem agora 3 tarefas fáceis para vocês desenvolverem nos próximos 7 dias. Mas são tarefas que vocês vão incluir na rotina de vocês e vão se comprometer a cumprir durante os próximos 7 dias. Aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem essas tarefas, ou então, quando todo mundo terminar, levanta a mão para mim aqui para eu continuar. Ok, gente? Anotar? Gente, essas tarefas fáceis é o primeiro degrau que a gente busca em questão de pensar em amadurecimento, em desenvolvimento. Por quê? Porque são rotinas que a gente vai incluir no nosso dia a dia, mas que a gente sabe que está de fácil acesso e a gente sabe que a gente consegue ser íntegro, que nós vamos conseguir honrar com isso que nós estamos nos comprometendo a fazer. As nossas próximas tarefas são as tarefas médias. E o que são tarefas médias? São aquelas tarefas, gente, que está na nossa rotina. Às vezes a gente coloca como meta realizar, a gente coloca como meta cumprir e não cumpre. Como exemplo, atividade física, ler um livro, fazer um devocional, né? Parar um tempo para ler, para ter um tempo para você, para buscar a sua espiritualidade, que são tarefas que também nos ajudam. E o que acontece é que essas tarefas deviam fazer parte da nossa rotina todos os dias. Mas, como o nome diz, é média, já é alguma coisa que a gente se compromete a fazer e não faz, eu gostaria que vocês anotassem 3 tarefas médias para fazer de 3 a 4 vezes por semana, né? Agora nos próximos 7 dias, e que vocês se comprometem a cumprir, que vocês se comprometem a ter uma melhora, a ter uma mudança.
Então, vamos continuar. Agora, gente, nós vamos passar para as tarefas difíceis. Tarefas difíceis são ações que a gente não faz porque a gente entende que é muito complexo, vai mexer com algum lado nosso emocional, é um desafio que a gente precisa ter superação. Vou dar um exemplo muito simples de uma tarefa difícil. Às vezes pode, levando em consideração aqui também, gente, uma situação que é, a tarefa que pode ser fácil para mim pode não ser para outra pessoa, né? Uma tarefa para mim que é muito, muito difícil, eu não gosto. Mas tem gente que gosta e é uma tarefa fácil. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de gestos de integridade, também vai de acordo com as nossas necessidades, com o momento que a gente vive, vai de acordo com os nossos gostos, né? Voltando com a nossa vida, com o nosso tipo de personalidade. Porque é uma coisa específica de cada pessoa. A gente não pode generalizar, né? Eu estou aqui dando exemplos, igual eu dei de exemplos fáceis, médios, difíceis. Mas não quer dizer que esses exemplos sejam fáceis, né, para todo mundo ou difícil para todo mundo. Então, eu gostaria que vocês agora anotassem duas tarefas difíceis para vocês incluírem na sua vida nos próximos 7 dias. Ô, Shirley, repete para mim, fazendo favor, a tarefa difícil que você deu um exemplo, porque na hora que você falou, picou aqui para mim, eu não escutei você falando. Repito sim. A tarefa difícil é aquela tarefa que você pensa e você já entende que não vai fazer porque ela é muito complexa. É uma tarefa que, quando você pensa, vai mexer com algum lado seu, né, emocional, com te tirar da zona de conforto. Sabe alguma situação que você pensa que você precisa realmente mudar para conseguir realizar ela? E você para e pensa assim, não, não vou fazer porque nesse momento para mim está muito difícil. Consegue me entender agora? Consigo sim, perfeitamente. E é de tomar um banho gelado, né? Que para mim é muito difícil, mas igual eu expliquei, tem situações que para a gente é difícil e para o outro é muito fácil. Então você vai parar para pensar nessa situação. Alguma tarefa que seja difícil para você realizar, que quando você para, você pensa assim, seria uma seria um ótimo aprendizado incluir isso na sua vida, mas agora você não vai realizar porque você vai ter que mexer com alguma situação, né, tanto emocional quanto de comportamento, e você para e pensa assim, não, agora eu não vou fazer.
Meninas, o que que acontece? Quando a gente para fazer uma análise da nossa vida, né? Igual nós fizemos, e a gente identifica uma área da vida que precisa melhorar. A gente identifica os nossos pontos fracos que precisam ser equilibrados, que precisam ser melhorados, identifica quais são os nossos pontos fortes, né? O que a gente precisa ter de evidência. Depois disso, a gente vem com esses gestos de integridade. O que que acontece? A Pamela falou muito isso aqui também, né? Da gente de criar rotina, de planejamento, mas fazer o que e se comprometer com o que a gente dá conta. Por quê? Eu pedi aqui para vocês colocarem 3 tipos de tarefas fáceis, médias e difíceis na rotina de vocês durante os próximos 7 dias. Mas o que que a ferramenta da integridade nos permite fazer? Durante 7 dias, a gente vai fazer uma análise dessas tarefas que nós escrevemos. Vamos fazer uma reavaliação se realmente são tarefas que são importantes, que são necessárias, adaptar de alguma forma o que é preciso, né? Se precisa mudar alguma tarefa. E aí, manter essa tarefa por um mês. Manter as tarefas por um mês. Quando a gente consegue manter, igual eu falei, rotina e constância, vira um hábito. E quando vira um hábito, já passa a fazer parte da sua vida. Então, é uma tarefa que você colocou como meta, você começou ali desde o mais fácil até o difícil, incluindo novidades na sua vida. E isso te permite buscar um desenvolvimento melhor, te permite ter um crescimento, por quê? Porque, como a própria palavra diz, nós estamos falando de integridade, que é honrar a sua palavra com você mesmo. E quando você passa a fazer isso durante um mês, virou hábito, o que você faz? Uma nova lista de gestos de integridade. Essa lista, ela nos permite sempre estar reavaliando todas as nossas áreas, tudo que a gente precisa fazer. Então, se vocês perceberem, eu trouxe para vocês um conjunto de 3 ferramentas, que é a roda da vida, que nos permite conhecer cada área da nossa vida, o tipo de personalidade que vem e nos mostra como somos, e aí os gestos de integridade, que nos permite fazer essas avaliações, fazer essas mudanças. O que acontece? Quando a gente faz um gesto, né, começa a fazer essa ferramenta de gestos de integridade, quais são os pontos que a gente tem que focar na nossa vida? É aquele ponto, gente, que a gente tem mais facilidade de desenvolver, é aquele ponto que a gente tem habilidade, que a gente tem talento. E aí, você cria metas, tarefas para a sua rotina que te permitem buscar um conhecimento maior, um conhecimento melhor a respeito do que você se compromete a fazer com você mesmo. Gente, está entendida a nossa ferramenta, o propósito do que é o gesto de integridade, o que tem a ver a gente se amar para conseguir concluir essas tarefas que a gente se dispõe a fazer no nosso dia a dia, porque quando a gente aprende a olhar para dentro da gente, em primeiro lugar, né, tem uma frase do treinamento que a gente fez, que é muito forte dentro de mim, e depois que eu fiz, eu levo agora como para minha vida, que é saúde, família e trabalho, para a gente não inverter a ordem. Por quê? Saúde, em primeiro lugar, para a gente conseguir estar alinhado, para a gente conseguir ter propósito, para a gente conseguir se manter, né, em tudo que a gente se compromete,
de sonhos, de objetivos, de desejos para a vida da gente. Família é a nossa base, né, gente? Família é com quem a gente divide os nossos sonhos, a gente divide os nossos propósitos. E o trabalho é o que nos dá a condição de realizar esses sonhos, esses propósitos, tudo que a gente tem na vida. Então, hoje eu consigo seguir essa ordem. Quando eu falo com vocês de integridade, gente, eu vou contar para vocês uma situação. Eu acredito que quando a gente fala com a verdade, com o coração, a gente consegue conectar com a pessoa, né, na sua verdade também. O que acontece quando a gente fala de integridade? Eu contei para vocês a situação desse amigo meu, que a princípio eu assustei, como que ele conseguiu, né, manter o dia inteiro vivendo essa situação, pelo que ele estava passando, mas eu trabalho num escritório de contabilidade, eu sou contadora e eu tenho uma equipe que me dá suporte. Então, todas as vezes, né, que eu precisei ou que eu precisei me ausentar por algo mais sério, eu tinha aquela pessoa que poderia ali me substituir e dar um suporte. Na nossa primeira aula, que foi a Roda da Vida, 20 minutos antes de começar, eu recebo uma mensagem que a minha filha estava passando muito mal e vomitando. E aí eu pensei, falei, peraí, ela está com pessoas que têm a condição de pegar e levar ela para o hospital se for necessário. Eu me comprometi em estar aqui, era a primeira aula, né? A gente estava ali começando o desafio, tudo muito novo. Eu falei, Shirley, é foco porque às vezes pode ser, né, só um mal-estar. Você vai não pensar nisso agora, vai entrar, vai conversar com as meninas, vai fazer o que você se comprometeu. E assim que a aula terminar, você vai olhar a Laura, você vai correr atrás, porque ela está em mãos de pessoas que têm a condição para fazer isso. E quando isso aconteceu comigo, gente, porque eu tinha que estar aqui, né? Eu não podia ligar para a Pamela, porque eu sei que ela teria a maior boa vontade, ela entende, de falar assim, ô Pamela, dá aula no meu lugar, né? Ela não estava ali com aquele planejamento e nem esperando que isso acontecesse. Mas eu sei que ela tem total capacidade para vir aqui fazer isso, né, Pamela? Com certeza. Conta comigo. E aí, o que acontece? Quando a gente fala desses gestos, quando a gente fala do compromisso que a gente está se comprometendo, tanto com a gente quanto com os outros, é isso que a gente traz como integridade. Meninas, a ferramenta dos gestos de integridade, ela é uma ferramenta mais curta, era explicar, né, essa questão da integridade, do amor próprio, das tarefas, né, fáceis, médias, difíceis. Mas quem está aqui, que assistiu as 3 aulas, eu gostaria que hoje vocês interagissem, né, comigo, conversassem, falassem se fez algum sentido, se faz algum sentido o que eu falei hoje, né, como exemplo, porque, como eu falei, nós estamos aqui em um grupo, buscando o mesmo propósito. Quem entrou, né, no desafio está buscando o mesmo propósito, que é uma melhoria de vida, que é compartilhar, né? Nós somos mulheres, estamos aqui compartilhando momentos. Quando a gente faz isso, a gente aprende e cresce uma com a outra. Eu falo, gente, que eu até não estou, né, postando fotos, eu acompanho, eu fico maravilhada lá com as fotos que o pessoal está postando, mas quando a gente se compromete com o outro, mesmo que a gente não esteja ali mostrando, a gente também tem que ter um compromisso com a gente mesmo. Igual eu estou participando do desafio com vocês, e desde o dia que o desafio começou, apesar de eu não estar lá postando fotos, eu estou equilibrando a minha alimentação,
eu me comprometi quando eu fiz a roda da vida, a área que eu mais precisava, né, que eu precisava ter foco é a minha saúde, a atividade física, mas por questão de fortalecimento mesmo muscular, por questão de saúde. Então, quando o desafio começou, eu também fui para a academia. Por quê? Porque é muito simples, né? Seria muito fácil, como a gente estuda, vim aqui falar com vocês de técnicas, falar do que deve ser feito, mas não ter a honra de estar fazendo com vocês, né? Eu até postei no meu Instagram, domingo agora, eu moro em frente a um trailer. Aí eu estava ali na cabeça, ai, que vontade de comer um hambúrguer, um sanduíche. Tá errado comer? Não, né? Quando a gente tem um equilíbrio, quando a gente está ali na nossa forma, buscando, não tem problema ir ali comer um sanduíche. Mas eu estou com o foco que eu preciso de voltar para a minha atividade e questão da saúde, porque eu estou passando por um problema, né? E ali comer um sanduíche no momento, para mim, não é saudável. Aí eu até postei, né? Fui lá e me inspirei em vocês, fiz um prato com salada, toda linda, e postei. A minha vontade era comer um sanduíche, mas a vida é feita de escolhas, né? Sempre vai ser sobre nós. Sempre, por mais que o externo nos afete, por mais que a gente viva situações que vão trazer novidade para a nossa vida, sempre a decisão vai estar com a gente, né? Não vai depender do outro. Gente, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação que eu vou contar aqui para vocês hoje, mas que você se coloca em xeque, em pergunta do que fazer. Ontem eu fui numa papelaria, faltavam uns materiais da Laura para comprar, e eu tenho uma caneta aqui que ela é refil. E ela é bem pequenininho e fininho. E aí eu pedi esse refil na papelaria, só que a minha caneta é preta e só tinha um refil azul. E eu até gostaria que vocês interagissem aqui comigo, falassem o que vocês iriam fazer nessa situação. Porque a moça me entregou o refil, eu olhei, pensei, eu falei, ai, mas minha caneta é preta. Coloquei no balcão. Só que eu gosto muito dessa caneta, sabe? E aí eu peguei esse refil de novo, com algumas canetas de quadro, de escrita de quadro branco na mão. Quando eu dei o rapaz para cobrar, gente, eu não estava achando mais o refil pequenininho. E eu tô assim, moça, eu te entreguei esse refil? Ela, não, você não me entregou. O refil não estava no balcão, não estava com o rapaz. Olhei para o chão, não achei o refil. E eu pensei, pronto, gente, onde que esse refil foi parar? E aí, quando eu que ele me deu o preço para colocar na sacola para me dar. Gente, quando eu abri a minha bolsa para pegar a carteira, o refil tinha caído dentro da minha bolsa. E aí eu fiquei pensando, e agora? Como que eu explico como que esse refil foi parar dentro da minha bolsa? E eu fiquei nessa situação assim, né? Será que eu estou assim, tão agitada, tão corrida de uma vida que eu não vi o refil dessa caneta caindo na minha bolsa, será que eu vim e coloquei? Só, gente, que eu olhava para o rapaz e eu pensava assim, eu nunca vou ter a coragem de levar outro refil sabendo que o refil caiu na minha bolsa. Né? É de honrar o que eu comprometo os gestos, a integridade que eu tenho comigo. Então eu virei para a moça, com muita vergonha, moça, eu não sei te explicar como, mas o refil está dentro da minha bolsa. E eu não teria coragem de levar esse refil que você está colocando de novo para mim, sabendo que o refil caiu aqui. Você me desculpa muito, mas eu não sei como. E aí, são situações que a gente vive, mas que nos demonstram, né? Esse comprometimento que a gente tem com a gente mesmo e que a gente tem com o próximo também, né? Pode parecer simples, pode parecer tarefas, podem, né, parecer coisas
banais, incluir isso na nossa rotina ou parar para olhar isso, gente, mas é muito importante quando a gente faz isso. É de extrema importância. Pessoal, vocês estão todas caladinhas? Eu faria o que você fez. Ia morrer de vergonha, mas, né, fazer o que tinha que falar. É, eu fiquei nessa também. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho coragem de levar esse refil. E a papelaria, eu falo, gente, que a gente às vezes coloca em situações tão simples, mas que a gente vai definir o que aquilo ali significa para a gente. A papelaria estava muito cheia, muitas pessoas do meu lado. Então, para mim, assim, é questão, eu falei, eu prefiro passar a vergonha de falar que eu não sei como estava na minha bolsa, do que eu não tenho essa coragem de levar. Então, gente, o que eu queria falar com vocês hoje a respeito da questão da integridade desses gestos e tarefas aí, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se vocês têm alguma situação para colocar, se tem algo que eu possa vir aqui compartilhar ou ajudar vocês. E me ajudar também, né? Porque quando a gente compartilha e conversa, a gente troca experiências. Todo mundo caladinho, né, Sheila? Ah, lindo. Eu amei mais ainda, eu gostei da frase que você colocou no início ali, de o que é sucesso, né? De fazer, eu até achei interessante essa matemática de 2.000 vezes 2, e é Isso é muito, fazer 2.000 vezes, né? Duas coisas e não duas coisas 2.000 vezes. É a isso, essência, né, da rotina e da constância que a gente precisa ter na vida, né? isso é para tudo, porque às vezes a gente desanima com uma coisa que deu errado a primeira vez e acha que a gente que é incapaz, a gente que não faz as coisas certas. E não, a gente muda a rota, a gente muda as atitudes para tentar ver se vai dar certo do outro jeito. E quando a gente vê muitas pessoas, quando você falou de saúde, às vezes, quando quer virar a chave de uma vez, quer fazer o mundo, né? Ah, vou entrar na academia, eu vou ir para a aula de pilates, eu vou fazer natação, eu vou fazer LPF, eu vou não sei o quê, um mundo de coisas. Mas não consegue manter ali uma semana. Por quê? A pessoa já não tem esse costume e quando quer mudar de uma vez, quer fazer algo que é muito difícil, dentro dessa questão aí de ter tarefa difícil. É muito, assim, É, sufocante, né? por isso que os gestos de integridade, ele traz isso, né? Tarefas fáceis, médias e difíceis, para a gente ir incluindo na nossa rotina, readequando, mudando o que for preciso, mas para a gente ter uma constância para que possa virar um hábito, né? E quando vira um hábito, automaticamente a gente já tem um desenvolvimento, a gente já tem uma melhora em alguma área, né? Porque a gente já incluiu mais um novo hábito e com certeza, quando a gente coloca essas tarefas, são hábitos saudáveis, né? São hábitos que vão nos melhorar. Com toda certeza. Keila quer falar, eu vou deixar. Você arrasou, viu, Sheila? Obrigada. Eu vejo o desafio, para mim, ele está sendo um ato assim, de integridade, para mim mesmo, pessoal comigo, porque sempre que eu começava a fazer uma coisa, eu nunca conseguia terminar. E aquilo me frustrava muito, eu ficava muito triste, ficava muito magoada, e assim, me fazia muito mal. Então, assim, o desafio para mim
foi assim, eu coloco como um gesto de integridade comigo mesma, porque eu fiz o desafio passado, né? Eu consegui Sim. eliminar o que eu queria, estou fazendo esse, e tenho certeza que vou conseguir também eliminar mais um pouco. Então, assim, para mim está sendo muito gratificante. É um gesto, assim, de integridade que eu vejo, assim, comigo mesmo, sabe? É muito gratificante e a gente se sente muito realizado, não é? Quando você se propõe a fazer algo, quando você inclui uma tarefa, né, na sua vida e você começa a ver mudanças, né? Você começa a ver aquela área ali desenvolvendo, você começa, aí você entra num desafio, igual você falou, um grande gesto de integridade você está tendo com você, porque você nunca conseguiu dar uma sequência, aí você já melhora a sua autoestima, né? Quando você melhora a autoestima, a gente já vem ali, traz também um amor próprio, e aí a gente vai melhorando as áreas da nossa vida com apenas um passo. Mas na verdade, gente, a gente fala que o mais difícil é tomar a decisão. Porque quando você toma a decisão, você já escolheu que você quer aquilo para sua vida, você já escolheu que você quer uma mudança. E aí é tomar a decisão com muita atitude, né? Eu falo que esse desafio, até para a gente que tem um conhecimento, ele é muito importante. É igual a última aula que a Pamela deu mesmo, gente. A gente estuda juntos, faz imersão juntos. Quando a aula terminou, muito obrigada, porque tudo que você falou, eu ouvi de uma forma diferente. E é assim que acontece, sabe? Quando a gente cria esses hábitos de vir avaliar a área da nossa vida, hoje a gente faz uma roda da vida e vê como que tá as áreas da nossa vida. À medida que a gente vai ressignificando, a gente volta e já enxerga de uma outra forma. Às vezes, o que não faz sentido para a gente hoje, a gente ressignifica e num determinado momento, talvez de acordo com a situação que a gente esteja vivendo, vem aquele insight e você pensa assim, nossa, gente, é isso que eu preciso. Então, assim, são ferramentas simples, são ferramentas que a gente pode ali tentar com pouco tempo aplicar, mas que faz uma enorme diferença na nossa vida. Eu também, quando comecei o desafio, eu tinha tido chikungunya, gente, estava muito inchada, eu estava acima do peso, eu estava andando muito ansiosa, e aí eu tenho uma calça que eu fui tentar vestir, não fechou em mim. Aí, como a gente está aqui no desafio, igual eu falei da questão, como que eu venho aqui falar com vocês de tarefas, venho aqui falar de avaliação da roda da vida e eu não estou fazendo? Eu não estaria sendo íntegra, né? Nem comigo, nem com vocês. Gente, eu eliminei 4 quilos desde o dia que o desafio começou. Sabe? Por quê? Porque isso nos entusiasma. Então, eu falo que não é entrar no desafio, é ter mulheres, é compartilhar histórias, é ter momentos, né? E isso é muito gratificante para a gente. E quando a gente faz isso, a gente cresce junto. Quando eu estou aqui conversando com vocês, vir dar a aula também é um desafio, né? A gente passa por situações. Então, isso é um grande crescimento para todas nós. Eu acredito que quem está, né, no desafio já tomou a decisão de olhar para si, já tomou a decisão de buscar um desenvolvimento, uma melhoria na vida. Então, espero que continue, que tenham foco, né? Que venham mais desafios pela frente, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Tá faltando 3 minutinhos aqui para a gente encerrar. Meninas, tem alguma situação, alguma dúvida que vocês, né, queiram falar? Às vezes, né, eu vim aqui e falei alguma coisa que não ficou explicado. Eu estou à disposição no WhatsApp, lá no meu Instagram, tá? Podem me chamar, que é uma honra estar aqui com vocês. E para quem vai estar no encontro, né,
presencial, no encontro final, vai ser uma grande satisfação estar lá com vocês, tá? Eu me coloco à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, tiver mais alguma dúvida. Eu acho mais difícil nem é tomar a decisão. O que eu acho mais difícil é realmente a repetição, sabe? É aquilo, né? De você insistir, a insistência. Isso para mim é o mais difícil. Às vezes a gente até sabe o que deve fazer, as coisas mais certas, como deve ser feito, mas a insistência, né? E você criar isso, fazer disso um hábito, Sim, é mas deixa eu difícil. te falar, é por isso que essas tarefas, é por isso que é importante a gente ter essas pequenas ferramentas, sabe? Eu tenho aqui, igual a gente costuma fazer, um quadro semanal, tenho o do mês também para anotar tudo que eu preciso. Eu tenho um planner diário também para escrever as minhas rotinas, mas mesmo para a gente que estuda, sabe? Mesmo para a gente que sabe o que deve ser feito, não é fácil, igual eu falei. Muitas das vezes a gente tem fatores externos, né, que vêm e impactam no que a gente se compromete a fazer. Então, por isso que é importante, igual a Tamires dá as tarefinhas aí, gente, anota uma frase, escreve para você ver. É por isso que é muito importante escrever, igual a Pamela trouxe, né? As rotinas de detox, trouxe o que é preciso, detox, trouxe o que é preciso fazer, porque quando a gente está olhando para aquilo, é mais fácil. Ô, gente, e essa questão que você está falando, né, da constância que é difícil, deixa eu te contar uma história. Há uns 2008, né, 11 anos atrás, eu numa palestra da CIPAT, da empresa que eu trabalhava numa siderúrgica. A palestrante, ela era uma psicóloga, ela falou assim, gente, eu quero que cada um de vocês pegue um pedaço de papel e nesse pedaço de papel vocês escrevam sonhos, propósitos, objetivos, coisas que vocês querem conquistar na vida de vocês e sempre vocês vão ver, sempre vocês vão olhar, por quê? Isso vai dar um incentivo, isso vai dar um entusiasmo para você não perder o foco do que você quer para sua vida. Gente, isso foi em 2008. Naquela época, eu tinha acabado de formar, eu formei primeiro em administração, então eu não tinha um foco ainda de estabilidade profissional. Eu ainda não tinha minha carteira, eu ainda não tinha meu carro. Sabe essas coisas que a gente só tem que fazer na vida? Eu fiz aquele papelzinho ali com tanto entusiasmo, eu queria fazer uma especialização, uma pós-graduação, e eu ainda não tinha, e eu anotei. E sabe qual que foi o legal disso? Isso nos incentiva a ter essa rotina, essa constância que a gente busca, que a gente sabe que tem que ser feito, mas às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não vou fazer hoje, eu vou desistir. E desde lá, gente, eu fui riscando. Eu fui riscando. E quando eu terminei aquela lista, eu fiz outra. E quando eu terminei, eu fiz outra. Você sabe por quê? Porque a gente precisa ter sonhos, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter pelo qual o que a gente está vivendo, o que a gente está buscando. E aí até ter ali para você agora, vai ter um novo sonho, um novo objetivo, porque toda vez que eu abro, gente, ele está lá. E ele está lá para me lembrar. Eu tenho objetivos, eu tenho conquistas que eu preciso trazer para a minha vida e que me incentivam, sabe? A ser melhor, a buscar um desenvolvimento. Então são pequenos gestos, pequenas ferramentas que a gente está trazendo, mas que isso nos ajuda a manter nesse foco que às vezes é tão difícil. Não, Mais concordo alguma plenamente. pergunta, meninas? Débora, você falou? Oi? Como é que é? Você falou coisa? Não, eu só falei sim, não, concordo plenamente, é isso aí. E aí você vai abrindo caminhos, né?
Às vezes Isso. é tão difícil, mas aí você vai abrindo caminhos a partir daquele objetivo ali, né? E não Mais rápido. pensa que para a gente que está sempre estudando e buscando, não é igual para vocês, não, sabe? Às vezes a gente tem que parar dentro da gente, ressignificar aquele momento ali que a gente está vivendo e falar: peraí, eu sei tudo que é preciso fazer, então vamos readequar para a gente começar, né? Então, isso faz parte da vida para todo mundo, mas é um processo e eu acredito que o passo, o desenvolvimento, quem está aqui busca e já tem, né, uma vontade a mais das pessoas que não estão, porque entraram muitas pessoas no grupo, na lista de espera, mas vocês já estão à frente, vocês deram um passo a mais porque escolheram estar nesse desafio. Então, só de pensar dessa forma, você já vê que você já está à frente de outras pessoas que escolheram não estar aqui nesse momento, tá? Gente, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Se não tiver mais alguma pergunta, né, eu vou encerrar a gravação do nosso encontro hoje. Eu gostaria muito de agradecer a cada uma de vocês, que foi muito gratificante, né? Vir aqui, poder compartilhar e poder estar com vocês, né? E eu que agradeço, nós que agradecemos, Shirley. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou no fone. Sim, eu vou parar o compartilhamento aqui. Para a gente tirar uma foto aí. Nós que agradecemos, né, gente? Hoje foi a última aula da Shirley, que quinta tem da Pamela. Amanhã a última aula de LPF também. O coração tá ficando apertado essa semana, né? Tá dando nó na garganta aí para não chorar. Antes da gente tirar a foto, tem algumas meninas aqui em especial que não me responderam no privado sobre domingo. E eu peço, por favor, gente, que me responda, porque a gente precisa de uma